nossa aula de filosofia do terceiro ano. Hoje nós teremos uma aula um pouco diferente. Nós vamos fazer uma recapitulação do conteúdo que nós vimos até agora. Vamos revisar um pouco, porque hoje nós faremos uma atividade avaliativa. Então, vamos recapitular um pouquinho do conteúdo que nós vimos até agora. Eu vou compartilhar com você aqui a minha tela para que você possa ver junto comigo esse conteúdo. Então, acompanhe comigo. Vou compartilhar aqui minha tela. Como você pode ver, já acredito que já está aparecendo. Então, veja só. Aqui no nosso site, que é o Sovaco da Cobra, tudo bem? Então, veja só. Quais que foram os conteúdos que nós vimos? Está todo o conteúdo aqui, como você pode observar. Olha só, o primeiro conteúdo foi o quê? Filosofia e o estudo das ciências, todo o material aqui, né? O segundo conteúdo, ciência antiga e medieval. O terceiro conteúdo, a revolução científica, aqui já acontecida, já no século XIX. Aliás, aqui no caso, século XVII, tá? E o método das ciências da natureza e o método das ciências humanas. Muito bem, o material que foi passado, então aqui o primeiro material, ciência antiga e medieval, esse conteúdo, como você pode ver, todo o material. Aqui, as atividades que foi passado para você fazer, como você pode ver aqui, ó, todo o material que foi passado para você. Depois, sobre a Revolução Científica do século XVII, foi feito todo o material para você compreender o estudo, material para leitura. Eu espero que você tenha lido esse material. E a atividade. Uma atividade que é muito interessante, né? E caiu na Universidade Federal de Minas Gerais. Aqui, o método da ciência da natureza. Lembrando que ciência da natureza, a física, de maneira geral, são as ciências voltadas para as leis naturais. E, geralmente, a maioria delas são abordadas a partir de uma perspectiva de matemática, né? São ciências que podem ser provadas matematicamente, repetidos. E, em contrapartida, nós temos as ciências humanas. Mas aqui nesse ponto são as ciências da natureza. E como você pode ver, as atividades aqui também para você, tá? Muito importantes, atividades, muito legal. E aqui o método das ciências humanas, enfim, ciências humanas é aquilo que envolve o ser humano. Então, nós temos aqui todo esse material que você pode ler, você pode acompanhar a construção de um método das ciências humanas, principalmente a relação aqui dentro da perspectiva com a psicologia, que foi o grande divisor de águas na constituição desse método das ciências humanas. Tá? Freud, grandes pesquisadores que foram realmente referência nesse momento. A atividade aqui para você. E os vídeos que foram passados para você foram esse primeiro vídeo, que é a filosofia e o estudo das ciências, com a apresentação do conteúdo para você. Garantia. E lute para que haja mais garantias e mais direitos. Nós estudamos sobre política normativa e sua... Mas ela é verdadeira. Só existe pilantra porque tem gente que é uma... Grandes amigos, obrigados. O importante é você conhecer, estudar o que é o certo e o que é errado. Veja aquilo que está sendo bom. Depois, nós tivemos Ptolomeu, Roger Bacon, Copérnico e tantos outros, até chegarmos à filosofia da ciência. Então, aqui um pouco desse histórico, a recapitulação, a revisão desse conteúdo que nós vimos até agora. Né? No segundo vídeo, nós já vimos mais sobre essa ciência antiga, lá da Grécia Antiga, e já a sua repercussão no mundo medieval. Mas o grande diferencial aqui, que pegou esse conhecimento da geometria, sistematizou, organizou, teorizou, foi Tales de Mileto, filósofo grego do século VI, século VII. O próximo vídeo já foi um pouco dessa revolução na perspectiva do século XVII. Entenderam a modernidade. Que o Sol girava ao redor da Terra. Desta forma, a ciência moderna ela já vem trazer algumas contraposições a princípios religiosos. Então, Galileu Galilei foi o grande nome, o grande teorizador deste momento. E aqui, na sequência, nós temos já um pouco, na perspectiva da ciência da natureza,
o conhecer, o estudar, a matematização das próprias ciências. Acabou. Mas se você tem a receita, o método de como fazer o bolo, então você vai comprar os ingredientes e fazer de novo o bolo. Quando nós falamos de método, estamos lembrando de receita. Vamos imaginar que você decidiu ir à praia. Então você vai fazer o quê? Você vai organizar e ir da praia. O que você tem que levar? E aí você vai imaginar, deixa eu ver o tempo, vai estar chovendo. Não, então eu não vou para a praia. E aqui o próximo vídeo, onde nós já falamos das ciências humanas. Repetir os fenômenos da natureza, tudo bem. Agora, repetir a ação humana, acontecimentos humanos, já não é tão simples assim. Está fora do sujeito. Tudo que está fora do sujeito, tudo que está fora do ser humano, é objeto de estudo da ciência da natureza. E as ciências humanas, ela tem como ponto-chave, como objeto de estudo, o próprio sujeito. O próprio sujeito que conhece. E aí as áreas que abordam esse estudo, a economia, a sociologia, a psicologia, a geografia humana e a própria história. Então, como você pode ver, nós estudamos até aqui essas abordagens a partir da perspectiva da ciência da natureza e das ciências humanas. E como se deu essa construção histórica. E é de suma importância que você esteja conhecendo com profundidade esse processo e essa distinção entre ciências humanas e ciência da natureza. É de suma importância que você tenha um olhar voltado, por exemplo, né, a ciência, a ciência, nesse caso, ela traz, por exemplo, quando eu digo só a ciência onde a discussão é possível, só pode haver discussão entre mim e outra pessoa na medida em que eu estou em condições de esclarecer, e tal. Quando nós falamos disso, quando se há esse tipo de intenção, nós estamos falando o quê? De expressões usadas nas ciências, e essas expressões usadas na ciência, elas devem ser intersubjetivas e inteligíveis. O que isso quer dizer? Quando eu utilizo uma expressão na ciência, essa expressão, ela precisa ser, do ponto de vista racional, e ela não pode ser subjetiva. Quando eu falo de subjetiva, eu estou falando de opinião. Tá? Outra situação, por exemplo, aqui eu quero que você acompanhe comigo, que eu quero fazer uns apanhados aqui de conteúdo, tá bom? Quando eu trago aqui a filosofia, que ela coloca em dúvida, quando eu digo, por exemplo, a nova filosofia coloca tudo em dúvida, o elemento fogo é deixado de lado, o sol está perdido, a terra também. Então, isso aqui traz um pouco uma reflexão da chamada Revolução Copernicana, porque antes, na filosofia da physis, ou a ciência da física, a ciência grega, ela partia da observação da natureza, e agora nós temos o filósofo René Descartes com a concepção da dúvida metódica, ou a dúvida cartesiana, aonde o começo do saber se dá a partir de quando você duvida de tudo. Então, você tem um novo olhar, você sai da concepção de certeza para a concepção de dúvida. Dentro desse princípio, você tem o chamado a Revolução Copernicana, tá certo? Então, a nova filosofia coloca tudo em dúvida. Uma outra perspectiva que é interessante observar, as reflexões de Karl Popper, né? Aonde Karl Popper, para ele, a solução do problema do princípio da indução seria passar a considerar esse problema como não verdadeiro, mas como provável. Diga o seguinte, dentro do olhar de Karl Popper, se eu tenho uma proposta e eu digo que isso aqui é uma borracha, certo? Eu estou dizendo que isso aqui é uma borracha, tudo bem. Mas se outra pessoa chega e diz, não, isso não é uma borracha, isso é uma bolacha. Então, o meu argumento ele é verdadeiro até que alguém prove que eu estou errado. Então, assim, a verdade ela é uma perspectiva provável, ela não é uma certeza absoluta. Então, dentro dessa forma, para Popper, a solução para o problema do princípio da indução seria passar a considerá-lo como algo não verdadeiro, mas como provável. Tá bom? Uma outra ideia, se você observar aqui tanto a aurora da filosofia grega na obra do Burnet, né, que fala de Anaxímenes de Mileto, quando se diz que o ar é o elemento originário de tudo que existe. Ou então, quando nós falamos de Basílio Magno, da Idade Média, que vem falando de Deus, criador de todas as coisas.
tanto os filósofos gregos quanto os filósofos medievais queriam uma explicação para o universo, uma origem de tudo, que traz como princípio comum que o princípio originário para o mundo. E cada tempo, cada momento, cada um olhou de uma maneira. Na filosofia antiga, ele buscou a resposta na physis, na natureza, lá no arqué. Na filosofia medieval, a explicação era Deus. No mundo moderno, a ciência veio trazer essas explicações. É importante você observar que ambos momentos se postulavam em busca de um princípio originário para o mundo. E aqui, ainda continuando dentro da reflexão de Descartes, tanto Descartes, se a gente fizer uma analogia entre Descartes, quando ele diz que experimentei algumas vezes os sentidos, mas eram enganosos, porque a dúvida metódica, ou a dúvida cartesiana, trazia exatamente esse pressuposto, de que os sentidos enganam. O meu olhar pode estar me enganando, a minha visão pode estar me enganando, eu posso estar sendo enganado, né? Então, dentro dessa perspectiva, é interessante notar que os sentidos enganam. E essa é a visão de Descartes. E, por outro lado, David Hume já vai dizer o seguinte: a natureza do conhecimento humano, a comparação, a ideia, ela pode não ter nenhum significado, mas precisamos indagar, observar. É a minha impressão sensorial. Então, para David Hume, o que interessa é a minha impressão, o que eu estou vendo, sentindo. Então, esses dois, Descartes e Hume, representam aqui uma diferença em que ambos atribuem diferentes lugares ao papel dos sentidos. Para um, o sentido engana, para outro, o sentido traz conhecimento. Tá bom? Uma outra visão que eu quero que vocês lembrem, por exemplo, eu acho que vocês conhecem, né? Eu quero mostrar aqui a imagem para vocês, vou compartilhar minha tela. O homem vitruviano, ou o homem de Leonardo da Vinci. Eu acredito que vocês já viram essa imagem, né? Quero que vocês observem aqui. Conhecem? Já viram essa imagem? O homem de Leonardo da Vinci. É muito importante. Essa imagem representa, de certa forma, essa revolução da ciência, essa nova ciência. E aí, como vocês notaram, essa imagem, ela é de suma importância. E eu quero aqui trazer para vocês essa imagem, digamos que ela nos chama atenção para a observação dos fenômenos, a experimentação e a noção de regularidade de matemática da natureza. Esses pontos abalaram as concepções que fundamentavam a visão medieval do mundo. Então, veja bem que a observação dos fenômenos, a experimentação, a noção de regularidade matemática da natureza, tá? Essas concepções, elas fundamentavam a concepção de mundo moderno, e isso foi abalado. Uma outra coisa importante aqui é que uma das razões mais fortes para a condenação de Galileu foi a sua identificação da imperfeição dos corpos celestes. Para a igreja, eram todos celestes, e o cara vem dizer que é imperfeito. E aí ele acabou sendo condenado por causa disso. Tá? Um outro ponto que eu quero que vocês observem, que uma das muitas razões para valorizar a ciência, e dentre essas razões, a importância de prever e explicar fenômenos naturais, facilitar o controle do ambiente, facilitar a adaptação, são importantes. Mas, assim, Karl Popper, ele caracterizou, ao sustentar a lei científica, de caráter hipotético e provisório. Por quê? Karl Popper, como eu já falei, ele partia do pressuposto de que as leis eram provisórias, porque elas eram verdade até que alguém pudesse provar o contrário. E eu quero trazer para vocês aqui um ponto que a expressão da razão, ela serve ao modelo para outras áreas que almejam o saber. Então, assim, os produtos de consumo, a tecnologia, tudo isso foi proposto pela primeira vez no início da modernidade, com a perspectiva de que o homem poderia dominar a natureza. No entanto, essa perspectiva foi convertida por Descartes e Bacon, dando um impulsionar para a tecnologia. E tudo isso chegou ao que nós conhecemos hoje como toda esse arcabouço de poder
trazer o homem a um ambiente diferente. Hoje, eu estou olhando um livro aqui chamado de transhumanismo, mas eu quero que você entenda que tudo isso que aconteceu, a, a ciência, o projeto iluminista, concebe a ciência como uma forma de saber que almeja libertar o homem das intempéries, da natureza. E nesse contexto, a investigação científica, ela consiste em ser a expressão da razão, servir de modelo para outras áreas do saber que almejam o progresso, tá bom? E aqui nós precisamos entender que o Círculo de Viena foi um importante marco para a filosofia e ele propôs que, para ser aceita como verdadeira, uma teoria deveria passar pelo crivo da verificação empírica, tá? Então, para o Círculo de Viena, para uma teoria ser verdadeira, ela tem que passar pelo crivo da verificação empírica, certo? E, por último, a ciência, nós precisamos entender que a ciência, ela desconfia da verdade das nossas certezas, da nossa adesão imediata às coisas, da ausência de crítica, da falta de curiosidade. Não aceite as coisas como verdadeira de primeira. Então, por onde vemos as coisas, os fatos, acontecimentos, atitude científica, precisamos ter atitude científica de ver problemas e obstáculos e aparências que precisam ser explicadas. Porque a ciência, ao contrário do senso comum, é um conhecimento objetivo, quantitativo, generalizador, que se opõe ao caráter dogmático, ou seja, não aceita nada como pronto e acabado. E também se opõe ao caráter subjetivo do senso comum, que é eu acho, a ciência não acha, ela tem que ter certeza, tá bom? Então é importante que a ciência ela se contraponha ao senso comum e ao dogma. Dentro dessa perspectiva, eu quero que você entenda que a ciência, então, ela vem trazer um processo de busca da verdade. Não aceitar nada pronto e acabado e nem opiniões. Então, esse foi o nosso estudo sobre esse desenrolar da ciência, surgimento da ciência. Fique atento ao seu material. Eu vou compartilhar para mostrar aqui para você. Hoje nós vamos fazer uma atividade avaliativa. Essa atividade avaliativa, você vai clicar lá no Google Sala de Aula. Lá você vai ver que vai ter o link da atividade. Olha só. Se você quiser falar comigo, eu vou estar online no Google Meet. Então, para responder a chamada, vai estar lá o link. E para responder a atividade, também vai estar lá o link. Então, veja só. Aqui, terceira série do ensino médio, você vai verificar. Então, as instruções, leia com atenção. A atividade vai abrir para responder dessa forma. Você vai preencher completamente aqui e enviar para a minha atividade. Você vai responder, a atividade ela já está disponível lá no Google, tá? No Google Classroom, e você vai responder por lá. Está aqui todas as instruções, todas as orientações. Se você perdeu alguma das aulas, estão aqui as apostilas e estão aqui os links dos vídeos. Então, paramos por aqui hoje. Estude, não atropele o processo, leia com calma, pode consultar o material, não vá marcando de qualquer coisa, porque só vai ter uma chance para fazer a atividade avaliativa. Bons estudos para você, boa sorte, que Deus nos abençoe, se proteja porque a pandemia não acabou e muito estudo. Não use a pandemia como desculpa, estude muito.